A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todo o povo santo de Deus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é pastor Jorge Henrique, sou pastor presidente do Ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo, situado no bairro da Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil. E quero convidar a todos para estarem nesta noite louvando, buscando, adorando, recebendo, se fortalecendo, buscando, cultuando o Altíssimo, aquele que é o autor e consumador das nossas vidas. E eu creio em nome de nosso Senhor Jesus que esta noite será uma noite de milagre, será uma noite de bênção, será uma noite de restauração, de libertação, de cura, de bênçãos na sua vida e na minha vida. Se assim você crê, dá um brado de vitória, glorifique, exalta o nome do nosso Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo para tratar com você nesta noite. Esta palavra eu creio em nome de Jesus que vai alcançar os seus propósitos e seus objetivos. Porque não sou eu, pastor, que convence o homem do pecado, mas sim o Espírito Santo de Deus que convence o homem dos maus caminhos. E eu estou aqui apenas como instrumento na mão de Deus para pregar, para semear, para anunciar as boas novas do nosso Rei Jesus Cristo. Amém, queridos? Bom, vamos nesse momento agora entrarmos em oração, buscando ao Senhor, colocando as nossas mentes conectadas ao seu reino, conectadas na sua presença. A palavra de Deus diz: onde houver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu me encontraria. E aqui não estou somente eu, pastor Jorge, mas toda uma comunidade, toda uma igreja envolvida nesse trabalho, envolvida com a obra, envolvida com o ministério. Aqui comigo se encontra a minha esposa Tatiana e minha filha Yasmin, participando desse culto. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor há de fazer grandes coisas entre nós. Amém, queridos? Oremos. Pai eterno e Deus amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesta noite, reunidos na Tua presença, em Teu santo nome. E pedimos, Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, que esta noite seja uma noite de milagre, uma noite de bênção, uma noite de fortalecimento espiritual, uma noite de reaproximação, uma noite de reconciliação, uma noite de afirmação, uma noite de libertação, uma noite de cura, uma noite de milagres. O Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançar a cada um, pois o Senhor pode sondar os vossos corações, pois o Senhor sabe a necessidade de cada um neste momento, neste culto. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos perdoe, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo que porventura nós possamos ter feito e de alguma maneira possa ter desagradado. Reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, reconhecemos que muitas vezes nos deixamos nos levar pelas nossas fraquezas humanas, pelas nossas falhas, a nossa falta, né? Mas o Senhor é misericordioso e a Tua graça e a Tua misericórdia dura para sempre. E por isso eu peço, derrama nesta noite, Senhor, sobre cada um de nós o vosso Espírito. Enche-nos da Tua graça, da Tua presença. Que o Senhor possa nos perdoar de todos os nossos pecados. Que possa cair por terra toda a acusação do inimigo. E que possamos, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, sermos, meu Pai, abençoados, sermos fortalecidos e, acima de tudo, perdoados pela Tua santa e bendita palavra. É o que eu te peço nesta noite, Pai. E desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesta noite, queridos, compartilhar uma palavra com os irmãos. Está lá no livro de João, capítulo de número 1, 1 João, capítulo de número 4, versículo 4 e 5. Amém, queridos? 1 João, capítulo de número 5, versículo 4 e 5. Nós vamos falar nesta noite como vencer as dificuldades do mundo pela fé. Amém, queridos? A fé é algo extremamente forte, importante, invencível. A fé no Filho de Deus, a fé no Autor e Consumador das nossas vidas, a fé no Altíssimo. E o Senhor diz na sua palavra: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, igreja?
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E sabemos que durante toda a nossa trajetória sobre a face dessa terra, temos muitos embates, temos muitas lutas, temos muitos enfrentamentos, mas o Senhor está à frente nos conduzindo e cremos em nome de Jesus que alcançaremos os objetivos, alcançaremos a vitória, porque o Senhor é um Deus de vitória. É um Deus que jamais perdeu uma batalha. E Ele nos garante a vitória se assim nós crermos no seu santo nome. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, o que significa crer em Jesus? O que significa crer em Jesus através da fé? Você já parou para imaginar? Perceba, note bem que a Bíblia, na verdade, ela nos ensina os princípios inerentes à fé. Amém, queridos? E como nos tornarmos vencedores sobre a face desta terra, em nome de Jesus. Está entendendo, queridos? Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, nós precisamos usar da fé, precisamos crer no Senhor Jesus para que venhamos alcançar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, está escrito, pastor, lá na 1 João, capítulo número 5, versículo 4 e 5. Está escrito: o que é nascido de Deus vence o mundo. Amém, igreja? Eu vou repetir para aqueles que ainda não entenderam. O que é nascido de Deus vence o mundo. Amém, meu irmão? Você é nascido de Deus? Se você é servo, filho de Deus, então você está aí capacitado, pronto para se tornar um vencedor, para ser um vencedor. Ou se você já não é um vencedor, através das suas experiências, através do teu relacionamento para com Deus. Mas a palavra de Deus é muito clara para mim e para você nesta noite. O que é nascido de Deus vence o mundo. E a palavra continua: e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo, igreja? A nossa fé. Assim está escrito na palavra. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Bom, está muito claro para mim e para você. Sim ou não, igreja? Claro, mais claro do que isso, impossível. Ele diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo, igreja? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bom, pastor, partindo desse pressuposto, o senhor acabou de ler agora para nós, primeiro eu preciso tomar posse dessa relação com Deus. Eu preciso tomar posse, entender que a partir do momento que eu aceito a Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu passo a fazer parte desta grande família que é o corpo de Cristo. Ou seja, eu nasci e sou nascido de Deus. E a vitória que vence o mundo, porque eu creio, eu tenho a certeza, a plena convicção na minha alma, no meu coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí já é o princípio para que possamos alcançar, para que possamos realizar e para que possamos vencer todos os embates, para que possamos vencer todas as batalhas que porventura se levantarem diante de nós. Pois bem, vivemos, amados, num mundo com grande diversidade. Não é isso? Vivemos num mundo com grande diversidade, uma pluralidade de crenças, de religiões, e mesmo assim, sabemos que ainda diante de todas essas relações, diante de todas essas crenças, ainda assim, o mundo no qual estamos inseridos continua perdido, continua caído. Sim ou não, meu irmão? Apesar de existirem muitas rotas espirituais,
A Bíblia nos aponta somente um caminho, queridos. Amém, meu irmão? Um único caminho. Um único Deus verdadeiro que devemos acreditar. Para alguns, pode aparecer, né, pode até mesmo parecer exclusivista essa relação. Mas somente Jesus Cristo é o caminho que nos conduz à vitória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. É muito claro, né? Só existe um caminho que nos leva a Deus. O único caminho que nos leva a Deus é através do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim como está escrito lá em João 14,6, que vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém, meu irmão? Então essa questão onde você possa ouvir que todos os caminhos levam a Deus, eu posso te afirmar, sem dúvida nenhuma, é mentira. É algo para te enganar, é algo para ludibriar, é algo para desestabilizar a tua fé. Só um caminho leva ao Pai, é através do vosso Filho Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar, amados, de haver uma tendência natural por parte do ser humano de crer em algo e de buscar, né, o que lhe transcende. Isso é algo inerente a todos os seres humanos, né? E nem sempre, né, essa busca ela vai alcançar o seu objetivo. Nem sempre esta busca, amados, vai alcançar o alvo certo. Amém? A sua fé, amados, ela deve ser genuína, ela deve ser verdadeira na pessoa certa, que é Cristo. Ele sim é o socorro nas horas de angústia. Ele é o amigo fiel que te ama. É o Salvador eterno. Não há outro, queridos. Vale a pena depositar a sua fé no Senhor. Vale a pena esperar em Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, pastor, o que é a fé, afinal de contas? Ainda muitos cristãos têm dúvidas. O que é a fé de fato? Bom, está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é a certeza de algo que eu coloquei diante do altar de Deus, que eu vou receber pela sua misericórdia e pela sua graça. É a convicção que, ainda que eu não consiga ver com os meus olhos, eu, no fundo da minha alma, eu espero alcançar. Não através da minha força, nem através da minha intelectualidade, nem através dos meus recursos, nem através da minha força, mas através da fé em Jesus. É esse contexto, é diante desta circunstância que você vai alcançar. É desta forma que você vai realizar em Jesus os teus sonhos. Amém, meu irmão? A fé verdadeira, amados, ela tem como base o próprio Deus, o próprio Altíssimo. Pois Ele é o Criador único e verdadeiro em tudo e em todas as coisas. E em tudo o que Ele disse nas Escrituras Sagradas, tudo aquilo que foi revelado, né, da sua palavra, por inspiração, né, aos homens que tiveram a honra de escreverem a santa e bendita palavra de Deus. É a realidade, é a verdade, é a certeza, é o caminho que nos leva à salvação das nossas almas. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diferentemente de que muitos pensam que a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega ou sem bases para a compreensão humana. Enganam-se, porque a fé é algo que não podemos tocar, a fé é algo que não podemos ver, mas que podemos sentir em nossos corações.
sentir na nossa alma que esta fé ela é viva e eficaz no Filho de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, na verdade, amados, nos deixou provas suficientes, escritas e através dos relatos e das experiências na vida de Jesus, para que pudéssemos ter uma fé sólida em tudo o que Ele nos trouxe de revelações na Bíblia. Desde o princípio, Ele tem se revelado à humanidade e quer que nós creamos no Seu Filho para termos acesso à salvação das nossas almas. O caminho que vai nos levar à eternidade, o caminho que vai nos levar à salvação das nossas almas é através do Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor. Amém, meu irmão? E o que significa, pastor, ter fé em Jesus? Bom, perceba que crer é mais que saber. É mais do que você ter simpatia ou até mesmo que você aceite de forma racional que Deus existe. Ter fé em Cristo, amados, implica em confiar, em depender, em aceitar, em se envolver, em se entregar e descansar em Deus. Crer em Jesus, amados, significa confiar que Ele é o Senhor e é suficiente para nos ajudar, para cuidar e para salvar. O cristão em Jesus não precisa de ajudantes ou até mesmo crenças auxiliares. Jesus Cristo é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Amém, igreja? Aleluia. Hebreus 12, 2. Olha o que está escrito. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, meu irmão? Hebreus 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Glória ao Senhor. Jesus, autor e consumador da sua fé, da minha fé, da nossa fé. Amém, meu irmão? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Ou seja, o único nome que tem autoridade e poder para todas as coisas é o nome de Jesus Cristo. É um nome que nos foi dado para que pudéssemos usar, claro, usar de maneira respeitosa, com temor, mas acima de tudo com fé, crendo e confiando que esse nome tem poder para libertar, para curar, para salvar, para prosperar, para ressuscitar e para libertar. Esse nome é o nome que está acima de todos os nomes. E ele diz lá em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Qual é, pastor, o objetivo, então? Qual é o alvo da fé, pastor? Posso te dizer, queridos, o objetivo central da fé em Cristo é a nossa salvação. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de 6 a 9. Eu vou ler para os irmãos. Versículo 6, ele começa dizendo: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo
for revelado. Amém, queridos? Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indivisível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Veja bem, através do nosso esforço, através da nossa dedicação, através da nossa vontade de fazer a vontade de Deus, de servir ao Senhor, ele diz que os nossos esforços não são em vão, porque através de todo esse comprometimento, nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Esse é o principal objetivo. Amém, meu irmão? Podemos crer num futuro melhor, crer em curas, sinais, milagres e bênçãos materiais, sem dúvida nenhuma. Mas não se esqueça que tudo isso é passageiro e secundário, tudo isso perece. Lá em 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo número 19, diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ou seja, se somente em Cristo esperamos pelas bênçãos materiais, pelos recursos financeiros, por uma vida próspera sobre a face desta terra, somos os homens mais miseráveis de toda a existência desse mundo. Porque não somos dignos de recebermos a salvação das nossas almas. Esperamos no Senhor, não somente nesta vida, mas acima de tudo, na vida que está por vir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o nosso Deus. Ó Espírito Santo. O alvo principal, queridos, da fé em Jesus é a vida eterna, é a salvação. Amém, meu irmão? João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que todo esse envolvimento, todo este amor, toda essa estratégia criada pelo Altíssimo através do Filho dele, Jesus Cristo, nosso Rei, Senhor e Salvador das nossas almas, foi tudo para que nós pudéssemos ser resgatados. Foi para tudo para que nós não viéssemos estarmos perdidos, mortos definitivamente, mas para que pudéssemos compartilhar do seu reino, para que pudéssemos estarmos no céu, para que pudéssemos estar numa condição não de pecadores que estamos hoje, agora, mas no momento oportuno, no século que está por vir, na glória do nosso Senhor Jesus, seremos perfeitos, assim como um dia já existimos desta forma e desta maneira. Porque este é o objetivo do Pai, é que venhamos encontrar a salvação das nossas almas no Rei e no Rei da Glória, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta vida abundante, amados, ela já começa aqui, agora, hoje. Quando confiamos tudo nas mãos do Senhor, temos essa confiança, essa plena convicção pela fé, que esta fé estará conosco em toda a nossa jornada, em todos os nossos caminhos e até mesmo por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Está entendendo, pastor e igreja? O Senhor está falando contigo nesta noite. O Senhor tem algo para tratar com a sua vida. Porque Ele te ama e Ele deseja que você participe desta grande família que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Perceba, queridos, que há princípios, né? Há princípios da fé na Bíblia. Bom, pastor, mas quais são os princípios da fé bíblica? Eu posso te falar alguns, e vou te dizer alguns agora neste momento. Tiago, capítulo 2, versículo de número 19, diz: a fé salvadora inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal em Jesus. Tá ligado, meu irmão? A fé salvadora inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal em Jesus. Não está em Tiago 2,19, mas está em Romanos 10,14. Amém, querido? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E ele continua dizendo, em outro versículo, em outra passagem bíblica,
A fé nasce quando damos ouvido à palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé nasce quando damos ouvido à palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não basta somente você ouvir a palavra de Deus, porque só ouvindo a palavra de Deus, você vai ter uma fé pequena, você vai ter uma fé rasa. Você não basta somente ouvir a palavra de Deus, mas você precisa praticar a palavra de Deus. Você precisa colocar em prática aquilo que você ouve. Você precisa criar experiências através dos teus relacionamentos, através do teu dia a dia para com Deus e Deus para contigo, pois dentro da sua plenitude, dentro da sua misericórdia e da sua graça, há de se revelar a você a sua infinita grandeza, a sua grandiosa santidade, o seu amor que é por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e nós precisamos entender que a fé genuína, ela se constrói através da palavra, através daquilo que eu ouço, através das pregações, através do louvor, através da leitura bíblica e através da oração. E ele continua dizendo, a fé é um mandamento bíblico. Sim ou não, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí continua dizendo, a fé é o dever fundamental do cristão. Ou seja, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta, irmãos, crer naquele que Ele enviou. Quem foi que o Pai enviou? O seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A fé, meu irmão, é um mandamento que deve estar unida ao amor. Que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. Ou seja, eu preciso crer no nome de Jesus, na sua existência, mas preciso também amar ao meu próximo. Preciso me preocupar com aqueles que me cercam. Preciso amar incondicionalmente, né? Porque o amor é algo que está inerente aos filhos de Deus. Precisamos compartilhar deste amor. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A fé é uma arma defensiva, meu irmão. Como está escrito, embraçando sempre o escudo da fé. Está onde? Lá em Efésios 6,16. Com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Vê como é que a fé é um dos componentes principais do nosso relacionamento para com Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a conexão direta para com Deus, para com o reino, para com seu Filho. A fé sem frutos é morta. Tiago 2,17. A fé, se não tiver obras, por si só é morta. Ou seja, é necessário que através da nossa fé se gerem frutos. Frutos para o reino de Deus. Frutos para expandir o reino de Deus. Frutos para alcançar o maior número de almas para que sejam resgatadas em vez de serem levadas ao inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se não tiver obras, por si só, a fé ela se torna inútil. Porque é preciso que eu creia, mas é preciso que eu trabalhe, é preciso que eu contribua, é preciso que eu expanda o reino de Deus através da palavra. E qual é a obra? É trabalhar incansavelmente no reino do Pai, semeando as boas novas, anunciando o retorno e a volta de Jesus Cristo, que está muito próxima. E eu falo para você, sem dúvida nenhuma, fique ligado, se prepare, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amém. Oh Deus de glória e Deus de poder. Tomando uma aguinha aqui. Bom, o cristão
A palavra vai dizer que ele é justificado pela fé. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Você está entendendo, meu irmão, que Deus está falando conosco nesta noite? A fé, ela é essencial para quem quer se aproximar de Deus. É elemento condicional e necessário para que você possa ter um relacionamento com o Pai. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Amém. E que recompensam aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Mas, pastor, como eu posso usar a minha fé para me tornar um vencedor? Bom, na Efésios 6,16 vai dizer: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Glória a Deus. Ou seja, se eu tenho uma fé inabalável no meu coração, esta fé, para mim, é um escudo que há de me proteger contra todo e qualquer tipo de seta inflamada do maligno para me atingir. Amém. A fé no Senhor Jesus. A fé é uma arma poderosa, irmãos, contra todos os males desse mundo e contra o inimigo implacável das nossas almas. Lá em Efésios 6, 3, 17, vemos que o escudo da fé, aliado às outras peças fundamentais da armadura de Deus, né, que ele vai dizer: revista-se todos os dias, esteja preparado contra todos os seus inimigos. Os inimigos que afrontam o Senhor hão de afrontar a sua igreja. Então, nós precisamos estarmos o que, igreja? Prontos, preparados para a peleja, para o embate, para a guerra. Porque certamente, se estivermos prontos, preparados, confiando, crendo, esperando no Senhor, sairemos vitoriosos desta peleja. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Porém, nós precisamos vencer os inimigos da fé, porque não basta somente ter fé, mas existem os inimigos para que você não tenha uma fé inabalável, para que a sua fé seja rasa, para que a sua fé não seja uma fé, né, uma fé firme, seja uma fé meio barro, meio tijolo, uma fé duvidosa. E o Senhor Jesus espera de nós uma fé inabalável, não pode haver dúvida. Eu já preguei sobre isso num domingo, dizendo que a dúvida nos atrapalha muitas vezes de alcançarmos nossos objetivos em Cristo Jesus. Porque todos nós que estamos na presença e dizemos que só o Senhor é Deus, precisamos acreditar de todo o nosso coração que de fato Ele é Deus. Que de fato Ele opera as suas maravilhas, que nada pode impedir o seu agir. E que a sua vontade se cumpra, independente da vontade do homem. Amém, queridos? Mas nós precisamos entendermos que existem inimigos da fé. Por exemplo, um dos inimigos da fé, como eu acabei de falar agora, é a dúvida. Quem duvida é inconstante. Ora acha que crê, mas quando vem a dificuldade, tudo se transforma em algo insuperável. Perceba que diversas vezes o Senhor Jesus repreendeu a dúvida dos seus discípulos. Sim ou não, igreja? Pedro, quando estava naquele momento afundando no mar, foi repreendido pelo Mestre. A dúvida, na verdade, ela é algo inerente ao ser humano, é natural. Mas também ela pode ser algo diabólico. Mas a fé, quando se apoia no poder de Deus, é sobrenatural e te leva a alcançar a vitória. E por essa razão, dentro da tua alma e do teu coração, tu não pode duvidar. Independente da circunstância no qual você esteja vivendo hoje, agora, meu irmão. Porque a fé remove montanhas. A fé nos leva a alcançar o impossível. Não é isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Não é isso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor é comigo. É a certeza, é a plena convicção que ainda que eu passe pela escuridão, nenhum mal
há de me alcançar, porque o Senhor está à frente me conduzindo, me guardando e me livrando de todo mal. Porém, há outro obstáculo que pode, de alguma maneira, desestabilizar a tua fé. Além da dúvida, há outro obstáculo que muitas vezes está entre nós. A incredulidade, que é diferente da dúvida. A incredulidade, na verdade, ela é a desconfiança que pode surgir, nascer no seu coração naquele momento. Ou que até mesmo rejeite totalmente o que Deus diz e o que Deus fala acerca de todas as coisas. A descrença está quase sempre associada, queridos, à malícia, à esperteza ou à indiferença. Alguns cristãos, na própria Bíblia, tiveram momentos em que deslizaram e não creram. Que foi o caso de Zacarias, quando na velhice lhe foi prometido um filho famoso. Todos somos, irmãos, incentivados a crer, pois tudo é possível ao que crê. Amém, meu irmão? Essa inconstância, ela é natural do ser humano, mas você não pode deixar que isso se torne um obstáculo entre você e o reino de Deus, entre você e o Filho de Deus. A dúvida, a incredulidade não pode te parar. A dúvida, a incredulidade não pode te distanciar do reino de Deus. Não pode desestabilizar o teu amor e a tua fé para com o Senhor Jesus. E há outro obstáculo também, que ele é muito comum, que se chama medo. O medo é algo também que pode desestabilizar a sua fé. O temor é outro inimigo da fé, amados. Quando, na verdade, sentimos medo, incerteza, ansiedade, até mesmo pavor, precisamos rapidamente retomarmos, a nossa comunhão com Deus, a nossa fé, a oração, a busca, a leitura bíblica, o pedido de socorro, para que o Senhor venha te fortalecer no dia da tua angústia, no dia da tua fraqueza, porque é comum a qualquer ser humano, meu irmão. Mas nós precisamos estarmos atentos, nós precisamos estarmos ligados na torre de vigília, para que não venhamos ser alcançados em nenhuma fragilidade das nossas vidas. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Perceba que em determinado momento bíblico vai dizer que um pai desesperado pela vida da sua filha busca Jesus. E Jesus diz: não temas, crê somente. O medo, ele paralisa o ser humano e deixa infrutífero a sua fé, a sua relação para com Deus. Mas o que nós precisamos termos a plena convicção que nós não devemos esmorecer, que nós não devemos retroceder, que nós não devemos ficarmos parados no meio do caminho. Precisamos continuar avançando, crendo, confiando que o Senhor está à frente nos conduzindo. E toda vez que um desses obstáculos surgiu diante da tua vida, clama no nome de Jesus Cristo, busca por Ele, diz para Ele: Senhor, me socorre, me fortalece espiritualmente, me dá graça, da tua luz, da tua paz. Me mantém de pé em nome de Jesus, que caia por terra os meus adversários, mas que o teu nome seja engrandecido e louvado pelos meus lábios, através da vitória que o Senhor há de me conceder em nome de Jesus. Não me deixa, Senhor, perecer diante dos meus adversários, mas me concede a vitória no teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Foi o que eu acabei de falar agora para os irmãos. Sim ou não, igreja? Confia no Senhor de todo. É todo, não é uma parte. É o todo da tua existência e não se apoie no seu próprio entendimento
conhecimento, na tua força, nos teus recursos, na tua estratégia, na tua sabedoria, na tua sagacidade, nos teus relacionamentos, porque isso não pode te libertar, isso não pode te salvar, isso não vai te proteger, isso não vai te livrar do embate, isso não vai te livrar da derrota. Mas escuta o que o Senhor está dizendo para você nesta noite, amados. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O que é veredas, pastor? O teu caminho, a tua estrada, o teu destino. É Ele quem vai te conduzir até que você alcance a linha de chegada. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu quero deixar alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram vitoriosas pela fé. A confiança em Deus, amados, proporciona ao cristão uma vida vitoriosa. Mesmo diante dos embates, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das enfermidades, das doenças, mesmo diante de qualquer circunstância, porque Deus continuará sendo Deus em qualquer tempo, em qualquer situação. Basta somente que você creia, porque Ele é soberano, Ele é refúgio e fortaleza para as nossas almas. Amém. É Ele que nos sustenta, é Ele que sustenta os seus filhos na alegria e na tristeza, é Ele que nos consola, é Ele que nos assiste, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos traz a vida, a alegria, a paz, a prosperidade, a graça, a salvação, é Ele que nos dá a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Por exemplo, meu irmão, heróis na antiguidade. Ele vai dizer lá em Hebreus 11:33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões. É longa a lista dos primeiros heróis da fé. Está lá no capítulo 11 de Hebreus. Amém, irmão? Heróis da antiguidade, Hebreus 11:33. Um dos grandes heróis se chama Davi, rei Davi. A palavra diz que o coração de Davi é segundo o coração de Deus. 1 Samuel 17:37 diz: disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Oh glória, ó Espírito Santo. A certeza e a convicção daquele menino, que era um jovem ainda naquele momento, ainda não tinha se tornado rei de Israel, mas já tinha no seu coração experiências que ele tinha travado lá no meio do campo, onde ele estava pastoreando as suas ovelhas, onde ninguém viu, onde ninguém observou, que ele tinha já travado lutas e o Senhor tinha concedido a ele grandes vitórias. Pois ele tinha vencido o leão, ele tinha vencido o urso, ele tinha recuperado, ele tinha tomado conta das suas ovelhas, que estava sobre a sua responsabilidade, e não perdeu nenhuma delas. E ele não aceitou aquela afronta daquele gigante, e ele disse, assim como o Senhor me deu a vitória em todas as outras circunstâncias no qual eu me deparei, o Senhor também me dará a vitória, e ainda hoje cortaria a sua cabeça. E o Senhor foi com Davi, concedeu vitória a Davi, Davi saiu de lá vitorioso, diante do exército oposto e diante do exército que estava a seu favor, porque o Senhor é fiel. Não depende do tamanho, não depende da força dos teus braços, depende da fé que você tem em Deus. Aleluia. Outro caso muito importante também, uma passagem que é muito conhecida de todos nós, foi aquele momento no qual o centurião, lá em Mateus, capítulo 8, versículo 8 e 10, vai dizer, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O incircunciso, um homem que não compartilhava da mesma fé, mas que no momento de dor, no momento de sofrimento, ele reconheceu em Jesus a autoridade, o poder, a graça,
e a misericórdia, buscou em Jesus a cura do seu escravo, que estava debaixo da sua autoridade, porque estava doente à beira da morte. E diz para Jesus: Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Apenas diz uma palavra, Senhor, que através da tua palavra, quando eu voltar para a minha casa, encontrarei ele curado. Uma fé inabalável, uma fé viva. E Jesus responde: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, achei fé como esta. E por fim, queridos, nós podemos viver somente pela fé. Essa deve ser a nossa conduta dia após dia sobre a face dessa terra. Vivemos pela fé. Amém, meu irmão? Deus nos convida a crer todos os dias. E se a nossa fé é pequena, podemos pedir, assim como os apóstolos de Jesus pediram: aumenta-nos a fé. Lucas 18. Se a sua fé é pequena, rasa, inconstante, clama, ora, peça ao Senhor que Ele te dê uma fé inabalável. Que você não seja inconstante, mas que você seja firme, inabalável, convicto da sua fé diante do Senhor Jesus. Ele diz lá em Lucas 18:8: eu afirmo a vocês que Ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Será que quando Jesus retornar para arrebatar a sua igreja, encontrará homens e mulheres de fé, inabaláveis, firmes, convictos, equilibrados? Crer é uma questão de escolha. A vida é feita de escolha, sim ou não, igreja? Você escolhe confiar em Deus ou apenas se simpatiza com as promessas que Ele fez? Porém, tudo na vida exige de nós um posicionamento. A fé não é diferente. A fé exige de nós uma decisão, uma postura. Um passo que vai nos fortalecer não somente pelo momento, mas acima de tudo por um todo. E quando nós nos comprometemos, com o Senhor Jesus, em crer nele, em seguir a Ele, você pode ter certeza no teu coração que Ele está comprometido contigo de te guiar para que você alcance a eternidade. E porém, amado, se você, nesse momento, decidiu crer nessas palavras que esse humilde homem pregou agora para você, não são as minhas palavras, mas as palavras que estão escritas no livro da vida, as palavras do nosso Rei Jesus Cristo. Se você creu, se você decidiu viver, com uma fé inabalável em Jesus, eu quero te dizer algo nesta noite: permaneça firme na fé em Cristo. Mais cedo ou mais tarde, a sua fé será testada pelas circunstâncias da vida que colocarão em xeque toda a sua crença, toda a sua confiança em Deus. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus: não trema, não tenha medo, não desanime, não duvide, mas creia que o Senhor estará contigo. O Senhor estará ali te mantendo de pé, o Senhor estará ali te fortalecendo para que você tenha as experiências sobrenaturais com Ele e para que você possa testificar e testemunhar para aqueles que precisam também serem fortalecidos nesta fé. Através do teu testemunho, através da tua relação, das tuas experiências, outros homens e mulheres também se fortalecerão em nome de nosso Senhor Jesus. Crerão porque saberão que só o Senhor é Deus. Não há outro Deus além do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão? Que Deus possa te abençoar em nome de nosso Senhor Jesus e que você permaneça nesse espírito, uma fé inabalável, para que você possa vencer o mundo. Ele diz: tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Não é isso, queridos? E se Ele diz que Ele venceu o mundo, e para que eu e você tenhamos bom ânimo e, acima de tudo, fé inabalável nele,
Meu irmão, certamente jamais iremos provar a derrota se nós crermos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que possa te proporcionar uma semana abençoada, que você possa ter experiências com Deus, que você possa colocar em prática essa fé, que você possa divulgar, que você seja um arauto, que você seja um mensageiro das boas novas, anunciando o retorno e a volta de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto é tempo, para que o maior número de almas possam ser salvas em nome de nosso Senhor Jesus, que possam se converter, que possam encontrar o caminho, porque só existe um caminho, que é Jesus. Amém. Para que nós possamos fazer a obra, que ir te pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura, para que assim possa alegrar o Senhor que está no céu, contando com a nossa colaboração, contando que venhamos fazer com amor e carinho, com tudo aquilo que Ele fez por nós, que de alguma maneira possamos também colaborar, possamos contribuir para que o reino de Deus seja expandido sobre a face desta terra e possamos alcançar o maior número de almas possíveis. Amém? Que Deus te abençoe em nome de nosso Senhor Jesus. Aleluia. E se assim o Senhor nos permitir, no próximo domingo estaremos reunidos. E no próximo domingo estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor. E quero convidar a toda a igreja para participarem conosco, se assim for a sua vontade, se assim você colocar esse desejo no seu coração, porque a Santa Ceia é uma incumbência que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Fazer isto em memória de mim até que eu venha, até que eu retorne. Estaremos aqui não chorando a morte de Jesus, estaremos aqui celebrando a ressurreição e a vida na sua plenitude, porque o nosso Mestre ressuscitou o terceiro dia, ascendeu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. E no momento, no tempo certo, voltará para buscar a sua igreja. E aqui estaremos, prontos para ascender ao céu junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Recebam a bênção apostólica, erga a sua mão e sejam abençoados. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a confiança que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, igreja. Vamos lá, deu uma trava aqui no pastor, mas eu vou em nome de Jesus, eu vou te abençoar. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus e que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. E a vitória é sua, irmãos. Em nome de Jesus. Meu irmão, ainda que trave, tu não pode desistir. Fica firme que o Senhor vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Graça e paz.